iniciar aqui o nosso estudo com uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ajude em todas as coisas. Pai, nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida, sabendo, ó Deus, que nós somos pecadores e que estamos a caminho do céu, a caminho do lar celestial, como peregrino. E nós queremos colocar ó Deus, o nosso país, as coisas que têm acontecido nesse mundo, Senhor, os rumores de guerra, que o Senhor coloque paz no coração dos homens para que eles possam respeitar uns aos outros, ó Deus. Nos lembramos dos mais pobres que sempre sofrem em todas as coisas. Nos lembramos também da Tua igreja, Senhor, pedindo que o Senhor dê clareza, discernimento para todos nós. Não somos melhores do que os outros, mas necessitamos, Senhor, sempre da Tua boa mão. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Peço pela vida da Sônia, que pediu oração. Peço oração também pela vida do meu sobrinho, pela vida das minhas cunhadas, ó Deus. Que o Senhor coloque a Tua mão sobre elas. Abençoa também os familiares, não somente os meus, mas de todos os meus irmãos. Guarda-os, ó Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre o peregrino. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Boa noite, Janete. Graça e paz. Deus abençoe. Parece que está transmitindo, mas eu não tenho certeza, tá? Mas eu estou gravando aqui mesmo assim. Se acontecer algum problema, depois eu volto a transmitir. Tá bom? Eu só quero ver se tá tudo certo aqui. Só um minuto. Parece que tá tudo certo. Bom, em todo caso, vamos continuar aqui. Nós estamos, irmãos, estudando o livro de John Bunyan, O Peregrino. Cristão é um homem que começou a ler a Bíblia e ele começou a sentir um fardo, como você está vendo aí na foto. E nesse fardo, ele começa a querer fugir da ira que virá. E nós sabemos que esse mundo será destruído, ou Deus vai fazer um novo mundo, ou Ele vai reformar todas as coisas. Eu acredito na segunda hipótese, mas tem gente que acredita na primeira, não tem importância. O importante é que o cristão se colocou diante da família e diz assim: olha, eu estou disposto a sair daqui para tentar buscar salvação para vocês. E a família achou que ele estava louco, a família se afastou, e aí cristão sai correndo. E quando ele saiu correndo, dois homens foram atrás dele, um chamado Flexível e o outro Obstinado, que é durão, né? E os dois começam a conversar. Foi o texto que nós pregamos a semana passada. Agora nós vamos estar aqui, porque depois que cristão saiu do lago ou do pântano da desconfiança, o evangelista disse assim: siga o caminho e vá pela porta estreita. E cristão, depois de deixar auxílio, ele foi para a porta estreita, e eu quero continuar daqui agora. Ele vai se encontrar com um homem que é sábio segundo o mundo. Eu confesso para vocês que quando eu li esse livro pela primeira vez, meu pai teve que explicar o que significa isso, né? Nós temos aqui um homem que é esse sujeito, ou às vezes uma mulher, que se encontra nesse mundo e que eles têm a sabedoria do mundo, não têm a sabedoria da igreja e a sabedoria de Deus, melhor dizendo. E aí o que acontece é que esse homem começa a ter um momento de peregrinação e ele vai justamente para falando com esse homem, e é isso que nós vamos ver agora. Cristão continua o seu caminho e depois de deixar o auxílio, que é o Espírito de Deus, né, ali em forma de um homem, aparece um novo interlocutor que se chama Sábio segundo o mundo, que habitava numa cidade conhecida como Prudência Carnal, situada a pouca distância da cidade da destruição. Então, cristão está indo e ele vai se deparar com muitos personagens que nós
enfrentamos na nossa vida diária. Quantas vezes algumas pessoas chegam para nós e falam assim: escuta, você está acreditando nessas coisas? Que besteira. Por favor, olha, faça o que eu estou falando que você vai se dar bem. E cristão, tinha ele ouvido falar de cristão, o sábio segundo o mundo, pois a sua partida de sua cidade foi muito falada. E vendo-o agora caminhar tão fatigado devido ao fardo que conduzia, e ouvindo-lhe os gemidos e os suspiros, dirigiu-se-lhe nos seguintes termos. Vamos lá. Sábio segundo o mundo diz assim: seja bem-vindo, amigo. Aonde vai com este fardo tão pesado? Cristão diz assim: dizes bem, é tão pesado que nunca uma pessoa carregou um peso assim. Dirijo-me para a porta estreita, que está neste caminho, porque, segundo me disseram, lá é onde me mostrarão o modo de me livrar deste fardo. Sábio segundo o mundo diz assim: tens mulher e filhos? Cristão responde: tenho sim, mas este fardo preocupa-me e aflige-me tanto que já não sinto por eles o prazer que possuía outrora, e apenas tenho consciência de os possuir. O escritor do Peregrino está tentando nos mostrar que todos nós somos afligidos por uma série de pessoas que perguntam: por que você está seguindo o caminho de Deus? E é isso que está acontecendo aqui no Peregrino. E eu quero explicar isso para vocês, porque eu quero que vocês percebam algumas coisas. Sábio segundo o mundo diz assim: vamos, escuta-me, que posso dar-te muitos bons conselhos. Cristão, receberei com maior prazer, pois preciso muito de bons conselhos. Aí sábio diz assim: em primeiro lugar, sou de parecer que te desfaças quanto antes desse peso. Enquanto assim não fizeres, a tua alma não estará tranquila, nem poderás gozar como deves as bênçãos que o Senhor derramou sobre ti. Cristão, disso mesmo é que eu vou em busca, visto ser-me impossível fazê-lo por mim mesmo, e não haver no país quem seja capaz de o conseguir. Foi só com esse fim que eu empreendi esta viagem. Então, o cristão está dizendo aqui que ele está com esse fardo e ele está buscando aquele que pode tirar esse fardo. Aí, sabe, o segundo mundo diz assim: quem te aconselhou a empreender essa viagem, né? Empreendê-la? Cristão, um cavalheiro que me apareceu muito digno de respeito e de consideração. Lembro-me de que se chamava evangelista. Evangelista é todo aquele que prega o evangelho e que leva as pessoas ao caminho de Deus. Sábio segundo o mundo diz assim: maldito seja quem falou isso. Esse caminho é exatamente o mais difícil e perigoso que há no mundo. Não comece por aí. Você já o experimentou, não? Bem, te vejo cheio de lodo do pântano da desconfiança. E olha, que esse não é senão o primeiro elo da cadeia de males que por esse caminho da Bíblia te esperam. Sou mais velho do que você e tenho ouvido muitas pessoas darem testemunho próprio de que por aí afora só há fadigas, penas, fome, perigos, nudez, leões, dragões, trevas, em suma, a morte com todos os seus horrores. Fale-me francamente, porque um homem daria ouvidos a estranhos? Ao evangelista, né? Cristão responde: eu sofreria todos esses males que você falou em troca de me ver livre deste fardo, que é para mim mais pesado e mais terrível do que todos eles. Sábio segundo o mundo diz assim: e como veio esse fardo para cima de ti? Lendo este livro, respondeu o cristão, que tenho na mão. Sábio disse: logo eu soube, és um desses imbecis que se metem em coisas elevadas demais para eles e que por fim encontram tantas dificuldades e perdem o juízo e são arrastados e desesperados, aventuras para alcançarem uma coisa que nem mesmo sabem o que é.
Cristão diz assim: quanto a mim, sei perfeitamente o que eu quero, ver-me livre deste pesado fardo. Sábio diz assim: compreendo, mas para que has de ir por um caminho tão perigoso, se eu posso indicar-te outro em que não há nenhuma dessas dificuldades? Tenha um pouco de paciência e ouça-me. O meu remédio está à mão, e em vez de perigos acharás segurança, amigos e satisfação. Cristão responde: então fale-me, peço-te com muita insistência, qual é o caminho? Sábio diz assim: olha, há uma aldeia próxima que se chama Moralidade. Ali vive um homem de muito juízo e grande reputação, cujo nome é Legalidade, o qual é muito hábil em trazer pessoas como você, o que tem sido provado com numerosos exemplos. Além disso, também sabe curar os indivíduos que padecem do cérebro. A casa dele fica perto, e se ele não estiver em casa, seu filho Urbanidade, que é um jovem de grande talento, poderá ajudar em lugar do seu pai. Não deixes de ir. E se não estás disposto, como não deves estar, a voltar à tua cidade, manda buscar a tua mulher e teus filhos, porque na aldeia de que te falo, há muitas casas devolutas e podes arranjar uma por preço muito módico, muito baixo. Ao ouvir essas palavras, Cristão ficou indeciso. Deixa eu só mudar aqui, irmãos. Cristão ficou indeciso durante alguns momentos, mas logo lhe acudiu este pensamento: se é verdade o que ele diz, a prudência manda-me seguir as suas palavras. Eu quero ler para vocês aqui um texto da palavra de Deus que se encontra em Jeremias, capítulo de número 17, verso de número 5 e verso 9. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. E o verso 9 diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Esses dois textos nos mostram o perigo de ouvir pessoas e não a palavra de Deus. As pessoas, elas não entendem a palavra de Deus e elas colocam mais dúvidas nos cristãos e colocam mais coisas erradas nos cristãos do que os outros. Cristão respondeu: por onde é que se vai à casa desse honrado homem? Sábio diz assim: depois de passares aquela alta montanha, a primeira casa que encontrares é a dele. Cristão mudou imediatamente de resolução para dirigir-se à casa do Senhor Legalidade, em busca do remédio apetecido. Quando chegou às abas da montanha, pareceu-lhe esta tão elevada e tanto aprumo no sítio por onde tinha de passar, que teve medo de prosseguir, temendo que ela se despenhasse sobre sua cabeça. Parou sem saber que partido tomar ou que rumo tomar. Quais são os perigos de atender à voz dos sábios deste mundo? Eu quero ler para vocês, meus irmãos, 1 João capítulo 2, verso de número 15. E diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora, como vocês ouviram. Então, existem muitos perigos. A Bíblia nos aconselha a não amar o mundo, porque o mundo é mau. As coisas que há no mundo, às vezes a gente olha para tudo isso que está acontecendo
E eu vejo muitas pessoas dando tanta ênfase para essas coisas. É claro que nós clamamos por justiça, é claro que nós clamamos por coisas, mas nós devemos de sempre focar no nosso lar celestial e não nas coisas aqui deste mundo, porque os sábios deste mundo nunca falam o que é de Deus, mas sim o que é do mundo. Sentiu então mais do que nunca o peso do seu fardo. Quando o cristão chegou naquela montanha, vendo sair da montanha relâmpagos e chamas que ameaçavam devorá-lo. Quero ler para vocês aqui Êxodo, capítulo de número 19, versículos de número 16 ao 18. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões. Moisés tinha subido ao monte para falar com Deus, e raios, e trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele no meio do fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. O que o autor do Peregrino está nos mostrando é que o caminho que o sábio segundo mundo tinha dito para cristão seguir é o caminho que muitos cristãos perecem. É o caminho da lei. Tem gente que acha que pode se livrar dos seus pecados sendo legalista, outros sendo antilegalistas. Mas existe a lei, ela nos dá algumas ideias do padrão de Deus. Ninguém consegue, todos pecaram. Eu quero lembrar você que Hebreus, ele nos dá essa exortação também. Hebreus capítulo 12, verso de número 21. Diz assim: o espetáculo era tão apavorante que Moisés disse: eu estou trêmulo de medo. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Quer dizer, o que a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. O cristão, quando vai pelo caminho do Monte Sinai, ele só tem pavor e medo, porque a lei só traz para nós insegurança. Exclamava ele: para que havia eu de fazer caso dos conselhos de sábios segundo o mundo? E quando estava possuído desses temores e remorsos, viu o evangelista que se aproximava. Que vergonha! Que estremecimento senti ao encontrar o olhar severo de evangelista. Eu quero fazer uma pergunta aqui para a gente encerrar. Por que o caminho da legalidade não ajuda? Eu quero dizer para você com todas as letras: Cristo sofreu para que nós pudéssemos confiar nele. Não confie na lei. A lei só nos condena. O que a lei nos faz é nos desviar do caminho de Cristo. O que sábio segundo o mundo disse para cristão é que ele deveria de esquecer Jesus e ele, por sua própria força, subir o Monte Sinai e tentar pagar os seus pecados para que ele pudesse se livrar dos seus pecados. Ninguém pode. Eu quero dizer a você, sem medo de errar, que ninguém pode pagar os seus pecados. Todos pecaram, todos são pecadores. Só existe uma maneira de nos livrar dos pecados, é através do sangue daquele que morreu na cruz. Daquele que deu a sua vida por nós. Por que a lei não remove pecados? Eu quero ler para vocês aqui Gálatas, capítulo 3, dos versículos 9, o apóstolo Paulo trata desse assunto. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem da fé. Pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito:
Maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não se baseia na fé, mas o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Foi o que Cristo fez por nós. E o verso 14, Paulo diz assim: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Eu quero ler ainda outro texto de Hebreus, meus irmãos, que diz assim, Hebreus, capítulo de número 10. O escritor de Hebreus está tratando desse assunto e ele nos diz assim: porque se nós pecarmos deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas há apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os adversários de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merecer aquele que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e também o Senhor julgará o seu povo. Algo terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Eu quero ler ainda um pouquinho mais à frente, porque os versículos 37 aparecem no livro, que o evangelista disse para cristão, para ele voltar para o caminho pela fé. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, não tardará, né? Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para o caminho da lei, para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Meus irmãos, por que a lei não pode remover pecados? Porque Cristo pagou a lei e ninguém pode se igualar a Jesus. Eu quero terminar aqui com você, fazendo um apelo a você, ao seu coração, dizendo assim: você precisa voltar para o caminho de Deus. Você precisa crer que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. E eu quero terminar aqui com você, fazendo o apelo, dizendo: volte para o caminho de Deus, creia em Jesus pela fé, conceda ao Senhor a oportunidade de confiar somente nele, e eu tenho certeza que você voltará para o caminho. Como cristão aqui nesse lugar aqui, o caminho pode ser um pouco difícil, mas ele continua no caminho. E foi isso que aconteceu. Ele está indo a entrar pela porta estreita, e quando ele chegar no Monte do Calvário, o fardo de pecados dele vai cair. Eu espero que o seu fardo já tenha caído, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Quero orar por você nesse instante, colocando a nossa vida nas mãos de Deus. Vamos orar. Pai, nós oramos no começo e colocamos todos os nossos irmãos. Eu peço que o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles que estão aqui ouvindo esta palavra. Dá-nos, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, porque ela nos ensina sempre, não como o mundo ensina. Quantos sábios segundo o mundo eu ouvi e me dei mal, Senhor. Eu te peço que o Senhor me ajude e sempre fale ao coração daquele que crê no Teu nome. Abençoa todos os cristãos, todas as cristãs, ó Deus, que estão no caminho e que estão em dúvida nessa hora. Perdoa os nossos pecados, ensina-nos a orar,
e dá-nos forças, ó Deus, para voltarmos pelo caminho certo. Jesus é o caminho. Por isso, nessa noite, Senhor, não permita que entremos pelo vale da moralidade, da legalidade, da urbanidade, Senhor. E quantas pessoas estão no caminho do Monte Sinai? Esse caminho é fogo, é trovão, é tristeza, é raios e é condenação. Mas o caminho de Cristo é vida eterna. É a nossa oração. Abençoa todos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Graça e paz. Fiquem com Deus.